Lucas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Justos perante Deus. Vamos repetir essa frase? Justos perante Deus. Muito bom. Vivendo irrepreensivelmente. Diga, vivendo irrepreensivelmente. Ou andando sem repreensão. Pode ter alguma tradução diferente que vai dar o mesmo sentido, né? Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Pode se assentar. Preste atenção aqui. Cadê aquele... Coloca para nós, Larissa, aquele fundo lá do... fundo musical para nós. Eu queria que deixasse esse texto aqui. Nós vamos acompanhar aqui na Bíblia. E eu queria chamar bastante sua atenção a respeito do que nós vamos falar hoje. Vamos deixar desde do 5 lá. O texto que nós acabamos de ler vai nos contar a respeito de um homem que teve uma importância singular na história do cristianismo, né, na história bíblica, que foi João Batista. Algumas informações aqui são muito importantes para nós, para a gente entender um pouco a respeito da vida desse homem. A Bíblia diz, começa o texto dizendo, que existia no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Ele era casado com Isabel. E ambos tinham uma linhagem real, uma linhagem sacerdotal, seja Zacarias, seja sua esposa Isabel. No versículo 6, vai falar de uma característica desse casal. Isso, coloca para nós lá o versículo 6. Nós vamos andar nos versículos aí. O que a Bíblia fala a respeito da característica desses dois? E ambos eram justos perante Deus. Vocês já pararam para pensar a respeito dessa característica? Por exemplo, se alguém te perguntasse assim: fulano, para você, quem é justo diante de Deus? Você ia apontar quem? Quem que seria essa pessoa? Você teria essa pessoa? Fala: olha, fulano, esse é justo diante de Deus. Quem teria essa pessoa para apontar, gente? Tem alguém que teria? Pelo menos um. Porque é difícil. É difícil. Uma pessoa ser justa. Porque uma coisa é eu ser justo para mim mesmo. Uma coisa é você ser justo para você. Talvez se eu perguntasse assim, mudasse a pergunta. Se eu perguntasse assim: você se sente uma pessoa justa? Você ia dizer: eu me sinto.
A maioria de nós nos sentimos pessoas justas. Já perceberam isso? Por um acaso, você já comentou, por exemplo, a respeito de alguém dizendo o seguinte: fulano podia ter bom senso? Alguém já fez esse comentário a respeito de alguém? Levanta a mão aí, quem já fez ou pensou sobre isso? Poxa, fulano podia ter mais bom senso, né? Ok, e quantas vezes você fez o mesmo comentário para com você? Poxa, eu estou precisando de mais bom senso. Quantas? Algumas, né? Que bom. Mas normalmente a gente pensa nisso, que a gente precisa de bom senso. Normalmente o outro precisa de bom senso. E às vezes a gente até se sente justo. Talvez a gente esteja certo, talvez esteja errado, mas apontar alguém e você fala: fulano é justo. Justo como? Ele é justo diante de Deus. Porque ele pode ser justo diante da família, diante da cidade, mas diante de Deus é uma atribuição difícil de se achar. Era o caso desse casal. Tanto Zacarias quanto Isabel eram pessoas justas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina o trabalho para ser uma pessoa justa ao ponto de alguém que fale ao seu respeito ter essa percepção. Porque quem está dizendo que ele era justo era o próprio Zacarias? Era a própria Isabel? Não. Alguém está falando deles. Agora imagina a conduta, o comportamento, irmãos. O estilo de vida dessa pessoa. Como que deveria ser o padrão de vida? A forma dele tratar, a forma de negociar, a forma que ele lidava com as injustiças da vida, a forma que ele lidava com os seus negócios, a forma que ele lidava com a sua família, para ele ter esse título. Eles terem esse título de serem justos diante de Deus. Porque ser justo diante de Deus é algo que custa muito caro, dá muito trabalho, exige muito esforço, muita disciplina, muita dedicação, mas eles tinham essa característica. Muito bem, mas não era só isso. A Bíblia diz que além disso, eles andavam sem repreensão, eles eram irrepreensíveis no que diz respeito aos mandamentos e preceitos do Senhor. É uma outra coisa extremamente difícil. Sem repreensível, eles não eram achados em nenhum erro. Quer dizer, eles não cometiam, eles não praticavam nada que a Bíblia condenasse. Era o estilo de vida desse povo. Às vezes é difícil um dia a gente pensar assim: vou fazer um esforço hoje para mim obedecer todos os mandamentos. Às vezes um dia a gente não consegue. Com todo esforço, com toda a dedicação. Imagina esse casal que a vida deles era assim, irrepreensíveis. Então você olhava para a vida de Zacarias e de Isabel e não achava um erro na vida desse povo. Todos os mandamentos e os mais difíceis que a Bíblia nos orienta, eles praticavam, irmãos. Todos. Não tinha nada que falasse: isso aqui eles não estão praticando. E se ser justo diante de Deus já é uma atividade difícil, não é impossível, mas é muito difícil, ser irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, aí é que o negócio fica difícil mesmo. Mas, por incrível que pareça, eles tinham essa característica. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Esse tipo de pessoa, Zacarias e Isabel, se eles fizessem uma oração para Deus, será que Deus responderia? Porque é o seguinte: eu, que não passo nem perto disso, eu oro e Deus responde. Eu tenho certeza que muitos de vocês oram e Deus responde. Então é o seguinte: penso eu que um casal desse, se precisar de alguma coisa, não precisa nem ajoelhar. Ele só precisa pensar. Porque quantos de nós, com a gente, pensa uma coisa que Deus deu? Acontece ou não acontece? Você pensou, você nem orou, você não jejuou, você não fez campanha, você não chorou, você não sofreu, você pensou, Deus te deu. Então eu penso que um casal desse, o que pensasse, Deus fazia. Porque o nível de intimidade desse povo era grande demais, desse casal aí. O que diz lá no versículo 7? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade.
Vamos para o 8. Ah não, vamos deixar no 7. Gente, é o seguinte. Talvez hoje a pessoa case e não queira ter filho. Mas 2000 anos atrás, e até hoje na cultura judaica, a pessoa não ter filho é sinônimo dela ser amaldiçoada. Ela é desprezada, ela é discriminada. E até o marido está livre para casar com outra. Porque ela é amaldiçoada por Deus. A visão, a cultura da época era essa. A mulher não dá filho, é estéril. Não, essa mulher está amaldiçoada. Essa mulher sai de perto dela que ela vai arruinar a sua vida. Ela era extremamente discriminada, desvalorizada. Não tinha valor uma mulher que não desse filho na sociedade da época. Eu pergunto uma coisa para vocês: será que essa mulher não orava pedindo filho? Será que Zacarias não orava pedindo filho? Porque um homem que não tivesse descendência era terrível. Era uma vergonha terrível para o homem. Mas Zacarias, não obstante isso, não se separou de Isabel. E eles viviam numa situação de opróbrio, de vergonha. Eu penso que o que acontecia com Isabel era semelhante ao que acontecia com Ana. Penina não irritava a Ana porque ela não tinha filho? Assim era o costume da época. É possível que ela era extremamente ofendida, hostilizada por isso. Só tem uma coisa: quem era essa mulher Isabel? Uma mulher justa. Uma mulher que era irrepreensível nos preceitos e nos mandamentos do Senhor. Então aqui nos mostra o seguinte: às vezes o nosso pré-conceito ou o nosso pré-julgamento é errado. Porque qualquer pessoa que olhasse para Isabel ia dizer: essa mulher aí deve ser muito pecadora, viu? Para ela não ter filho. Essa era a concepção, essa era a impressão que se tinha de Isabel. Mas aí, lá no versículo 7, então, para piorar a situação, eles eram avançados em idade. Vamos para o 8. Aconteceu que, exercendo ele, quer dizer, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus e na ordem da sua turma, porque o que acontecia? Tinha muitos sacerdotes na época. Então se sorteava um sacerdote para ir para o templo, ofertar o sacrifício, acender o incenso, fazer suas funções perante Deus, né? 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para lhe oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus, né, irmãos? Antes tarde do que nunca. Mas e se fosse com você? Você começou a orar agora, daqui a 70 anos Deus te atendesse. Você ia dar glória a Deus? Glória a Deus. Porque quando ele casa com Isabel, antes tarde do que nunca, né, irmã Geni? Então, você está pedindo alguma coisa para Deus? Tem quantos dias? Tem quantas semanas? Tem quantos meses? Tem quantos anos? Enquanto não durar 40 anos, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Zacarias, não reclama não, vai checar. Ok? Está com pressa por quê? Porque é o seguinte: Zacarias e Isabel, que eram pessoas justas diante de Deus, irrepreensíveis nos mandamentos, o anjo chega lá e fala: oh, Zacarias, sua oração foi ouvida. Ah, tá, obrigado. Depois de 50 anos orando, obrigado, né, Senhor? Não sei se Zacarias agiu assim, mas irmãos, era muito tempo para esse tipo de pessoa. Porque se fosse pecador como nós, está tudo bem. Deus não está ouvindo que a gente está pecando, está desagradando a Deus, as orações não chegam até Ele. Mas nós estamos falando de pessoas irrepreensíveis. Que o homem passa 50 anos orando, pedindo um filho. Aí eu perguntei: será que ele estava orando? A gente não sabia, mas agora diz. Se a tua oração foi ouvida, é porque eles oravam. Só que eu acho que ele até esqueceu. Perdeu. Acho que ele não orava mais sobre isso. Porque a mulher tinha 60 anos, ele tinha perto de 70. Quem é que vai ter filho já velho de idade? Tudo bem que as mulheres da Bíblia, normalmente velhas de idade, nem todas, mas por exemplo, Sara era estéril e velha, teve filho. Ana não era velha, mas era estéril. Mas
só estou com 42, dá tempo, né? Então, aí o anjo aparece para Zacarias, né? E fala: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Irmãos, esse momento deve ter sido extraordinário, maravilhoso, porque 70 anos, 50 anos, você esperando algo, e talvez ele pensando: poxa, eu vou morrer, eu não vou deixar descendente, eu não vou deixar um nome, eu não vou deixar ninguém. Ninguém que vai continuar o meu ofício, a minha profissão, eu não tenho ninguém para compartilhar as coisas. E quando o casal casa, ele tem vontade de ter um filho, e você imagina como é a vontade de ter filho. Aqueles que passaram por isso falam: meu Deus, eu quero ter filho, ou eu quero ter mais um filho. Imagina quando isso acontece, nessa ocasião, a alegria, o júbilo desse homem. Continuando lá: e terás prazer e alegria. Então, qual era o propósito de João Batista nascer? O primeiro propósito aqui era para trazer prazer e alegria para Zacarias e Isabel. Esse era o primeiro propósito pelo qual ele viria ao mundo. Todos nós temos um propósito nessa terra, tá? Todos nós. Mas esse era o primeiro. Eu quero acreditar aqui que prazer e alegria, depois daquele dia que ele ia fazer um menino, né? Começar a ter prazer e alegria. Talvez isso ele não tinha muito tempo de idade. Quero eu aqui, lá desde o início, né? Da concepção. Tudo bem. Mas depois que esse menino nascesse, ele ia trazer prazer e alegria para Zacarias e para Isabel. Era tudo que eles queriam. Ele tinha um propósito. Qual era o outro propósito? Então, primeiro propósito, junto aqui, trazer prazer e alegria. Diga: prazer e alegria. Prazer e alegria. Você acha que é diferente, você como filho? Será que Deus não espera que você traga também prazer e alegria para os seus pais? Ou você acha que não? Ou você acha que o pai fala assim: esse menino vai nascer e vai fumar droga, e vai repetir, e vai ser um Zé Ninguém? Com certeza não, né? Com certeza ele fez sonhos. Seu pai, sua mãe, poxa, quando crescer vai estudar, vai ser uma boa moça, um bom rapaz, um dia vai casar, vai ter a casa, o carro, vai ter uma boa profissão. E aí a gente, cumprindo isso, a gente traz prazer e alegria para os nossos pais. Aqui foi uma profecia direta para João Batista, mas é o que qualquer pai espera do filho, ou não? Ou um pai não espera que o filho traga prazer e alegria? Então, você tem feito isso, você como filho? Tem trazido prazer e alegria para os seus pais? Para o seu pai, para sua mãe? Caso você ainda os tenha, pense nisso. Segundo propósito: muitos se alegrarão do seu nascimento. Então a alegria não seria só do pai e da mãe, mas seria de muitas outras pessoas. Porque Deus nos cria para trazer alegria para outras pessoas. Isso é um propósito de vida que todos nós temos em comum com João Batista. Veja bem. Continua, então nós já falamos de dois, né? Porque será grande diante do Senhor. Aí era uma característica. Ele seria grande diante do Senhor. E qual o estilo de vida? O estilo de vida seria nazireu. Uma pessoa separada, desde o ventre. Nada de vinho, nada de bebida forte. Entra em todas as regras do nazireado, não pegar imorto, todas aquelas regras lá. Então ele tinha que ter uma vida separada. Vale a pena a gente pegar isso para nós também. Será cheio do Espírito Santo. Outra característica: já desde o ventre de sua mãe. Então, eram promessas que o nascimento de João Batista ia trazer prazer e alegria para os seus pais. Ele ia fazer com que muitos se alegrassem por causa do nascimento dele. Ele seria grande diante do Senhor e ele seria cheio do Espírito Santo. Vamos continuar. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele tinha uma missão importante. Essa aqui é muito específica. Qual era a missão dele? Converter muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Ele tinha um propósito muito específico. Muito específico. Continua. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Então o que João Batista ia fazer?
além de alegrar, trazer alegria e prazer para os pais, além de muitos se alegrarem por causa da vida dele, além dele ser grande diante do Senhor, além dele ser cheio do Espírito Santo, ele tinha um propósito que era converter os filhos de Israel. Ele ia levar esse povo ao arrependimento, ele ia trazer esse povo à conversão, mas ele ia pegar o coração do pai e converter os filhos, ele ia gerar um relacionamento de pai com filho, ele ia resolver problemas familiares, ele ia pegar aquelas pessoas rebeldes e trazer ele para se tornar prudente como justos. Então ele ia mudar personalidades, ele ia mudar caráter. A vida dele ia fazer isso, com um povo, com uma nação, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Deus. A missão de João Batista era converter esse povo, preparar esse povo para esse povo receber quem? Jesus. Eu pergunto uma coisa para vocês: é todo mundo que recebe todas essas promessas aqui, gente? Não. Eu pergunto uma coisa para vocês: João Batista era uma pessoa importante para essa terra? Demais da conta. Eu pergunto uma coisa para vocês: já ouviu aquela pessoa que fala assim, irmão, depois que eu aceitei Jesus, o diabo se levantou e nunca mais sentou? Tem gente que fala assim, né? Ou então fala assim, irmãos, o diabo está furioso com a minha vida. Irmãos, eu acredito que o diabo está furioso com a vida de todo mundo aqui. Mas deixa eu te dizer, ele está mais furioso. Ele estaria mais furioso com a nossa ou com a do João Batista? Imagina se o diabo conseguisse matar João Batista, o prejuízo que ele dava para o céu e para a terra. Imagina se esse menino não nasce. Imagina o prejuízo que teria um povo, uma nação. Então toda vez que você pensar que o diabo está furioso com você, você não vai estar enganado, mas lembra que teve João Batista primeiro. E teve outros, e outros. Que às vezes a gente acha que a gente é a única bolacha do pacote. Tipo assim, o diabo se levanta contra nós de uma forma diferente. Contra os outros não, mas contra nós, contra eu, aí ele se levanta o inferno todinho. Antes disso teve outras pessoas, irmãos. Ele tem que ir menos um pouco, né? Teve João Batista também. Continua lá. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então o que acontece? Para a gente avançar aqui, no versículo 25, vamos para o 24. Volta um. Ó. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou. Então aqui cumpre a promessa. Aquela senhora de idade avançada, tem um filho. João Batista nasce. E ela fica ali 5 meses reservada, ao 25. Assim me fez, aí ela dizendo, né? Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim. É possível que essa mulher até aquele momento orasse pelo filho. Demorou tempo para ser ouvido isso. Para destruir o meu opróbrio entre os homens. A vergonha que ela passava entre as pessoas. A humilhação, o desprezo. Hoje muita gente fala, não acredito em Deus mais não. Tem 10 anos que eu estou orando pelo filho, já avançou a minha idade, acho que Deus nem existe. Engraçado que as pessoas fazem essa comparação, né? Se ela pede alguma coisa e não recebe, é porque Deus não existe. Se ela pede, Deus fala comigo, e ela acha que Deus não falou, é porque Deus não existe. Eu não sei baseado em quê, mas tem gente que pensa assim, tudo bem, cada um tem seus direitos. Bom, João Batista nasce. E aí o que acontece? Vamos lá para o versículo 57.
Vai acompanhando aí na sua Bíblia e marcando. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Cumpriu um dos propósitos de João Batista ou não? Amém. Não disse que ele traria alegria para muitos? Pronto. Quando ele nasce, muita gente se alegra porque vê aquele milagre. Então, a profecia correu. O pai e a mãe, até então, que só no nascimento tiveram alegria e prazer, tiveram também. Olha o versículo 66. E todos os que ouviram as conservaram em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Está cumprindo a promessa ou não está? Ele seria grande diante do Senhor e seria cheio do Espírito Santo. Ao 76. Zacarias, ele ficou mudo até essa ocasião. E depois ele volta a falar assim que ele fala o nome de João. Quando ele volta a falar, ele faz um cântico de adoração a Deus. E aqui nesse cântico, no versículo 76, ele vai dizer assim: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante a face do Senhor e preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80. E o menino crescia, se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Isabel. E aí tem uma pausa aqui, porque, desculpe, obrigado, a Israel, ao povo de Israel. Esse prazo deve ter demorado quase 30 anos. Ainda lá no deserto, passam-se 20 anos, Zacarias morre, Isabel morre, mas a promessa que Deus tinha feito para eles se cumpriu. O menino ia trazer alegria para eles, ia trazer prazer e alegria, e eles tiveram prazer e alegria. Eles viram que o menino era cheio do Espírito Santo. Todas as promessas que Deus prometeu para Isabel e para Zacarias se cumpriram. Eles morrem. João Batista continua no deserto. Depois que eles morrem, alguns anos depois, surge João Batista. E ele vai surgir, capítulo 3 de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 4. Então, quase, aqui já estava se passando 30 anos, desde o nascimento de João Batista, 10 anos após a morte de seus pais. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Tureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. 30 anos se preparando no deserto. Ninguém via esse homem. Às vezes a pessoa quer que em um ano tudo aconteça. Quer ser consagrado a pastor, quer ser reconhecido, quer cantar bonito, quer viajar às nações. 30 anos no deserto. Ninguém ouvia falar de João Batista. E houve uma palavra. Porque a gente só sai de onde a gente está quando a gente tem uma palavra. Lembra que o Everaldo falou ontem? Ele não mudou porque ele não tinha uma palavra de Deus para isso. Acontece que a gente quer antecipar, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas está lá João Batista, e a palavra veio. 3.
e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A vida de João Batista, ela já tinha sido profetizada cerca de 700 anos antes do anjo aparecer. Aí eu pergunto uma coisa para vocês: será que o diabo tinha vontade de matar essa pessoa, irmãos? Porque a obra desse homem foi extremamente importante na terra. Extremamente importante. E aí o que acontece? Logo em seguida, ele encontra com Jesus. Ele tem a honra de batizar Jesus. E aí, Jesus pede para ele que ele seja batizado. E ele fala: não, Senhor, eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. E João Batista então cumpre o que estava escrito, batiza Jesus. Jesus recebe uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado. Dali em diante, cada um segue seu caminho. João Batista continua pregando e batizando as pessoas por um lado, e Jesus por outro. E aí mais na frente, vamos lá para o 3, versículo 19 e 20. Vai dizer assim, ó: sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Agora é o seguinte: João está pregando o evangelho, falando do arrependimento, e de repente ele encontra com Herodes. E Herodes tinha tomado a mulher do irmão dele, Filipe. E João Batista vai dizer: ó, isso está errado, isso não agrada a Deus, você está em pecado. E Herodes, que era um homem que não temia a Deus, um homem perverso, que tinha feito outras maldades, resolveu fazer mais uma. E agora o que ele faz? Prende João Batista. Se a notícia fosse hoje, como é que eles dariam essa notícia? Tipo assim, a notícia seria: estou pensando eu, prendendo aí com o Joaquim. A notícia seria o seguinte: vamos imaginar, se for possível, quem que teria uma pessoa assim aqui no Brasil para a gente falar: poxa, esse cara é justo, esse cara é importante, esse cara está mudando a nossa nação? Tem alguém que a gente pudesse, só para a gente fazer a comparação de João Batista? Vocês estão dizendo, né? Sérgio Moro, beleza. Aí vamos imaginar que a notícia seria o seguinte: hoje Sérgio Moro foi preso por descobrir desvio de verba e lavagem de dinheiro do presidente. Um exemplo. Era o caso de João Batista. Você fala: mas como que a pessoa vai presa fazendo certo, fazendo o que é justo? Foi esse o caso de João Batista. Talvez alguns diriam: mas como que Deus permitiu João Batista, o homem que é, a vida e as promessas que ele teve, de ser preso no cárcere? E o que Jesus falou a respeito disso? Nada. Nada. Olha só. Acompanhe aqui. Vamos lá para Lucas 14. Eu acho que é 14. Vamos para Lucas não. Vamos para Mateus 4:12. Vamos sair de Lucas agora. Vamos lá para Mateus 4:12. Vamos acompanhar os fatos aqui sobre a luz de outro evangelho. Mateus 4:12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Só que Jesus volta para a Galiléia e continua pregando.
e João segue preso. Aí nós vamos olhar Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Mateus 11, a partir do 2, vai dizer assim: e João, ouvindo no cárcere, alguns meses, talvez anos se passaram ele preso. E Jesus está pregando. E ele preso. E disse assim, ó, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas do rei. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus faz uma declaração aqui que ele não fala de mais ninguém. Não existiu na terra um homem nascido de mulher maior do que João Batista. Agora eu te pergunto uma coisa: onde João estava? Preso. É bom ficar preso? É bom ser preso injustamente? Jesus podia tirar João Batista da prisão? Podia. Por que Jesus não tirou Paulo e Silas? Não trouxe um terremoto, quebrou as cadeias da prisão, não libertou Paulo e Silas da prisão? Jesus não mandou um anjo para tirar Pedro da prisão? Ele podia tirar João Batista, mas ele tirou? Não. João Batista continua lá. E talvez isso pareça ser uma injustiça muito grande. Talvez nesse momento o diabo esteja ali contando vantagem. Não matei, mas prendi, segurei ele. Mas a gente está falando de um homem extraordinário que existiu na terra. As coisas continuam. João preso, Jesus pregando. E aí nós vamos observar Mateus capítulo 14, a partir do versículo 1. Antes da gente ler aqui 14, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram qual foi o propósito pelo qual João Batista nasceu? Vamos repetir. Primeiro propósito, para trazer prazer e alegria para os seus pais. Aconteceu? Sim. Aconteceu. Segundo propósito, muitos se alegrariam do seu nascimento. Aconteceu? Sim. Terceiro propósito, ele converteria o coração dos pais aos filhos. Sim. Ele traria salvação ao povo de Israel que andava em sombra, traria o arrependimento e converteria o coração dos rebeldes à justiça dos prudentes. Aconteceu ou não aconteceu? Enquanto ele pregava o arrependimento, e muitos se convertiam. Ele converteu o povo de Israel, sim ou não? Sim. O que faltou cumprir? Nada. Ele estava preso aos 36 anos de idade, com todas as promessas que Deus tinha para ele cumpridas. Vamos ler aqui, ó. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos. Por isso, essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, o tinha maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe,
porque João lhe dissera, não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, no dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, irmão, quem era a mãe dessa mulher? Herodias. Mas quem foi Herodias? Que participação brilhante ela teve na história? Brilhante não teve. Mas por causa da sua mãe disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Talvez se nós estivéssemos lá, nós diríamos, isso aí não vai acontecer nunca não. Eita, Deus vai permitir uma coisa dessa? Degolar João Batista? Não, se fosse qualquer um, permitiria. Mas João, tá vendo que isso aí não vai prosperar, gente? João é um homem cheio do Espírito de Deus. João foi na frente do Senhor. João converteu aqui o povo de Israel. Ou talvez alguns não, gente, mas vamos orar, vamos clamar, vamos orar, vai dar tudo certo. Não, Deus não vai permitir, alguma coisa vai acontecer, essa mulher vai morrer, o rei vai morrer, alguém vai matar eles, envenenar eles, mas João não vai ser degolado. Vamos orar aqui, porque Deus tem que fazer alguma coisa. Era assim ou não era que a gente ia fazer? Ou a gente ia falar, tá bom, né? É aquela quer. É assim que a gente faz, gente? Ou a gente ia fazer campanha, a gente ia jejuar, a gente ia orar, a gente ia clamar, ia sofrer, para ele não morrer. Continua. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. Vamos ver o 11. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou sua mãe. E agora? João Batista. A cabeça dele agora está numa bandeja. Aí nós vamos dizer o quê? Deus não existe não. Porque se Deus existisse, não permitiria que João fosse degolado? Não, Deus não é justo. Porque se Deus fosse justo, João, o homem que não tinha pecado nenhum, se fosse qualquer um outro, Deus não teria permitido isso. Não é porque Deus não existe, é porque Deus é injusto, é porque aquilo. Senhor, por que o Senhor permitiu que degolasse João Batista? Senhor, me revela e me mostra por que isso aconteceu. Será que João Batista estava em pecado? E aí começam as perguntas, e elas seriam diversas. E talvez muitos se desviariam, muitos achassem que Deus não existiria. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 12: E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus. Jesus podia ter libertado ele da prisão? Poderia. E agora, Jesus poderia ressuscitar João Batista? Poderia. Ele fez isso com Lázaro depois de 4 dias de morto. Mas Jesus não ressuscitou João Batista. Jesus não tirou João Batista da prisão. E por que quando uma pessoa morre hoje, a gente acha que é uma tamanha injustiça? Ou que Deus não existe? O que João tinha para cumprir mais nessa terra? Alguns dos propósitos de Deus para a vida dele foram frustrados? Não. Mas ele morreu de uma forma injusta e violenta. Isso faz eu parar e imaginar o seguinte: o que vale a pena na vida? Coloca a imagem para nós. O que é mais importante, viver ou morrer? Quais são os propósitos disso? Porque o que eu imagino, o que eu vejo aqui é que a morte, ela não tem uma significância. Sabe por quê? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês aqui decidiram o dia que ia nascer? Ninguém. A gente pode decidir o dia de nascer? Não. Normalmente a gente pode decidir o dia de morrer? Naturalmente, não. Obviamente que alguém fala, não, vamos matar hoje, e eles podem se matar. Mas naturalmente, não. Nós não podemos definir o dia que a gente nasce e não podemos definir o dia que a gente morre.
mas a gente pode determinar a forma que a gente vive. João Batista viveu de uma forma a cumprir todos os propósitos de Deus para a vida dele. Ele não pode definir o seu nascimento, ele também não pode determinar sobre a sua morte. Isso me leva a entender que o mais importante da vida não é o dia que você nasceu, e nem o dia que você vai morrer, mas a forma que você vive o intervalo. Isso sim faz a diferença, porque isso está sobre o nosso domínio, sobre o nosso poder. E o que Deus espera de nós é que nós possamos cumprir esse intervalo da forma que Deus planejou para nós. Não seja nada menos do que Deus te criou para ser. Nada menos, não aceite nada menos. E de fato nós morreremos. E como que nós vamos morrer? Não importa se você vai morrer de uma injustiça, de uma pessoa que deu um tiro pelas costas, ou atropelou, ou pelo assalto te matou, ou confundiu alguns de nós e morremos por uma enfermidade, pelo acidente, ou de morte natural. Não importa a forma que você vai morrer. Sabe por quê? Por exemplo, quem nasceu aqui de parto normal? Muito bem. Você gostaria de ter nascido de parto cesariano? Quem nasceu de parto cesariano gostaria de nascer de parto normal? Eu gostei da resposta do Vitor. Ué, e faz diferença? Faz diferença? Não. A mesma coisa para a morte. Você acha que faz diferença se foi injustiça, se foi enfermidade, se foi pela idade e morreu lá 100 anos, tranquilo? Se para nascer não faz diferença, para morrer também não faz diferença para Deus. Não importa se foi injustiça ou se não foi, não importa, vai morrer. Não se preocupe como você vai morrer. Isso não é importante para Deus. O importante é como a gente vive. Por quê? Porque normalmente quando a gente nasceu, o que aconteceu? A gente chorou e as pessoas ao nosso redor sorriam. E alguém disse que nós precisamos viver a vida de tal forma que quando nós morrermos, nós possamos sorrir e os que estão ao nosso redor choram. Coloca a imagem para nós aqui. Não. Ok. Aqui. Acho que não dá para vocês lerem, né? Vamos botar outra. Essa daqui é a entrada de um cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Aí você fala, poxa, pastor, a mensagem estava tão boa, você vai acabar desse jeito, dessa forma sinistra, né? Muda a imagem lá. É o outro. Tá aqui. Tá mais bonito. Melhorou agora, melhorou? Também é a entrada do cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Aí você fala, poxa, podia ter terminado essa mensagem de uma forma melhor, né? Mas por que isso? Porque a gente precisa entender que a vida, ela acaba. E se Jesus não nos buscar, como não buscou a humanidade toda até então, desde o dia que Ele prometeu, que já são mais de 2000 anos, nós também morreremos e estaremos lá. E o que vai valer? Vai importar a forma da gente morrer? Não. Mas vai importar a forma da gente viver. Viva de uma forma que você olhe para trás e se alegre. E a melhor forma da gente fazer isso é servindo. Servindo. Quanto mais se serve, mais feliz se é. E você vai poder olhar para trás e ter coisas para se alegrar. A vida acaba e a gente morre. E o que fica é o que a gente construiu para as pessoas. Foram os momentos que a gente foi compreensivo, que a gente serviu, que a gente ajudou. Cadê os meninos para começar a tocar aqui? Pedro, chama ele aqui, Pedro. Makadesh. Então, vamos ficar de pé? Não importa como é que a gente vai morrer. É claro que existe uma comoção nacional, existe um sentimento de justiça quando uma fatalidade ocorre com uma pessoa tão boa, uma pessoa que tinha um futuro promissor, um jovem que perde a sua vida, talvez no início de carreira. Isso tudo nos abala e nos deixa tristes. Mas não é o foco de Deus a forma que a gente morre.
mas é a forma que a gente vive. E aí, vocês vão cantar a morada, mas eu quero falar da canção que nós cantamos aqui, que ele cresça e eu diminua. Aí diz o seguinte, que a gente possa ser servo de todos os irmãos. Se você quer de fato fazer diferença com a sua vida aqui nessa terra, sirva. Começa servindo o seu pai, sua mãe, as pessoas que você mora com ela. Depois você vai servir os seus vizinhos. Depois você vai servir a sua igreja. E você vai servir o seu trabalho. Porque a única forma da gente impactar de uma forma positiva, seja compreensivo, seja amoroso, pague um preço, para que a sua vida possa ser marcada aqui nessa terra. É isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente cumpra esse propósito. Feche seus olhos.